Muito bem. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Este versículo que nós vamos considerar com mais cuidado. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Só até aqui. Que Deus, de fato, abençoe a sua palavra nesta manhã. Talvez uma das melhores definições do que é uma igreja, do que são os salvos, o povo de Deus, é aquilo que Tiago diz ali em Atos, no capítulo 15, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Nós somos um povo tomado por Deus, tirado do meio do mundo, da multidão, um povo separado, uma assembleia separada, tirados para fora ou chamados para fora. E a Bíblia usa muitas figuras para falar da igreja, para mostrar os valores da igreja, as características das igrejas. Um deles é o que nós temos aqui: uma casa, um edifício que tem fundamento, que tem as suas paredes e assim por diante. A igreja também é a noiva de Cristo. A igreja é uma lavoura e tantas outras figuras que a palavra de Deus usa. A igreja é um corpo. Essa é uma figura maravilhosa, fala da unidade, não é? A igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, nós os membros. Mas hoje de manhã eu gostaria de pensar um pouco na preciosidade do Senhor Jesus Cristo. E algo que nós devemos sempre lembrar. Ainda que você já tenha ouvido, você já tenha considerado, nós precisamos sempre lembrar desta verdade, a preciosidade do Senhor Jesus Cristo, a preciosidade deste fundamento. Paulo diz: eu coloquei o fundamento já está posto, o fundamento não pode ser mudado, o fundamento é Cristo Jesus. E cada um de nós precisa de fato observar como edifica. 1 Coríntios 3, não é? Diz: porque de Deus somos cooperadores, edifício de Deus sois vós, segundo a graça que me foi dada, lancei, diz Paulo, o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E aqui em 1 Pedro nós vemos a preciosidade deste fundamento. A preciosidade do Senhor Jesus Cristo está registrada aqui. Nós vamos considerar estas coisas. Olhando para o versículo 4, a primeira coisa que nós vemos é: chegando-vos para ele, a pedra viva, a pedra que vive.
não é um ser inanimado, não é uma escultura, não é simplesmente uma imagem esculpida numa pedra, não é algo apenas que não tenha vida, mas esta pedra fundamental, ela é uma pedra viva, ela respira, ela está viva, ela tem vida real, ela desfruta de vida real. O nosso Salvador, ele tem vida verdadeira. Nós não somos parte de uma organização. A igreja da dispensação ou as igrejas locais não são um clube, uma associação de pessoas. Este é um organismo vivo, que tem um fundamento vivo, que deve ser edificado segundo este fundamento, que tem pedras vivas, tijolos vivos, paredes vivas. E é maravilhoso pensar que nós fazemos parte deste organismo vivo, num mundo que jaz no maligno, num mundo onde a morte reina e as pessoas vivem uma vida vã, vazia, estão mortos em ofensas e pecados, correndo atrás de nada. Nós temos o privilégio de edificar, de construir algo vivo sobre um fundamento que é vivo. Hebreus 7,16 diz que esta pedra habita nela o poder da vida indestrutível, o poder da vida indissolúvel. João capítulo 1, versículo 4 diz: nele, em Cristo, no Verbo, a palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Cristo está a vida eterna, em Cristo está a vida espiritual. Ele se manifestou assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Um equilíbrio maravilhoso que há neste fundamento. Ele vem em graça, em misericórdia, em favor, em paciência, em amor, mas também vem em verdade, em justiça, em severidade, em santidade. Nós precisamos sempre, essa não é uma consideração do descrente, é uma consideração que nós precisamos ter. Considerai, pois, a bondade, mas também a severidade de Deus. Deus é bom, sempre é bom. Todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, mas Deus também é justo, Deus também é santo e exige de nós: vede cada um como edifica. João capítulo 20, 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em sua humanidade, o Senhor Jesus Cristo não deixou de possuir ou de ser a própria vida. Houve sim um esvaziamento, humilhando-se, tomou a forma de homem, mas nele foi achado toda a plenitude de Deus. Cristo não era menos Deus quando se fez homem. Ali estava Emanuel, Deus conosco, o Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, o verdadeiro Deus e a vida eterna. João capítulo 5, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Assim como Deus é a fonte, é o doador da vida, assim também o Senhor Jesus Cristo
tem vida em si mesmo. Não é simplesmente que ele vive, mas ele tem vida em si, ele é a própria vida. Nunca teve princípio de dias, nunca vai ter fim de dias. Ele é a própria vida. Adão foi feito alma vivente. Nós fomos feitos alma vivente. Mas o Senhor Jesus, este firme fundamento da casa de Deus, da qual nós estamos falando, Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. E será que isso não é importante para nós? Será que isso não é gratificante, não é maravilhoso? Saber que o autor da vida, a própria vida, e é o que nós vamos ver agora, não simplesmente ele vive, não simplesmente ele é uma pedra viva, mas ele é uma pedra que ele nos dá vida, ele concede vida. A nós que estávamos mortos em ofensas e pecados. 1 João 5,11 diz: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Como nós precisamos considerar o Senhor Jesus Cristo precioso, porque Ele é aquele que nos deu vida. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Por nós mesmos, nós permaneceríamos assim. Não havia nada em nós capaz de resolver essa questão. Mas o Senhor Jesus Cristo nos deu vida e vida eterna. O Salmo 36:9: Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Em ti, ó Deus, está a fonte de vida. Em tua luz vemos a luz. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que jorra, uma fonte jorrante, uma vida abundante. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em conta-gotas. Aos pouquinhos eu vou dando a vocês vida. Não foi assim que o Senhor disse. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, não é o problema de nós termos vida que eu quero destacar hoje, é o fato que nós muitas vezes não vemos a Cristo vivo. Então, olhando para esta primeira característica deste fundamento, esta pedra principal, esta pedra que sustenta a igreja de Jesus Cristo, é Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, é uma pedra viva. E eu pergunto, nós temos visto a Cristo pela fé? Vivo? Entendemos que Ele está conosco? Entendemos que Ele se faz presente nesta reunião, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles? A presença de Cristo nos traz a segurança, o conforto de saber que nada vai nos atingir se não for a vontade do Senhor. O Senhor Jesus disse para a confissão de Pedro, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Cristo diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que segurança! A presença de Cristo nos dá a segurança. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Por outro lado, se eu estou seguro com Cristo, eu preciso entender que eu tenho responsabilidade. Se eu descanso, ao mesmo tempo eu temo e tremo, porque nós estamos diante de um Salvador que é santo. Como nós temos construído sobre este fundamento vivo? Se por um lado nós temos liberdade no Espírito agora para cumprir a vontade de Deus, não para fazer o que queremos,
mas para cumprir a vontade de Deus, e vamos receber toda a instrução, tudo necessário. Por outro lado, nós temos a responsabilidade de não agir fora do fundamento, de não edificar fora do fundamento. Porque Cristo é um fundamento vivo. E assim, aquele que pode nos salvar e que nos salvou, nós que aqui já confessamos o nome do Senhor, nós que já nos arrependemos com arrependimento sincero para com Deus e cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos esta vida. De que maneira nós temos contemplado o Senhor? Alguém que está distante? Alguém que não considera? Alguém que não trata conosco? Irmãos, Ele é um fundamento vivo. Outra coisa importante de notar aqui é que foi escolhido por Deus. O próprio versículo 4 diz: cheguemos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A tendência natural do ser humano é desprezar a Cristo, é desprezar o Evangelho. Mas aquilo que os homens desprezam, Deus escolheu, Deus elegeu. Ela é pedra eleita, é um fundamento escolhido por Deus. A versão NVI diz assim: escolhido. A minha versão diz eleita por Deus. E isso também é algo fundamental e algo precioso. Porque fala daquilo que nós temos escolhido. O que nós temos escolhido. Em algumas partes da Bíblia nós vemos esta verdade. A palavra aqui usada, olhando para um dicionário, você vai ver selecionado, escolhido, o Messias, o chamado, designado por Deus para o mais exaltado ofício. Deus o separou, Deus o escolheu, para que fosse de fato o fundamento da igreja, da sua igreja. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz, diz Mateus 12 e 18. Ele é o meu servo, ele é o ungido, eu o escolhi, é o meu amado, a minha alma tem nele todo o meu prazer. No batismo de Cristo nós vemos a mesma verdade. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho todo o meu prazer. E essa palavra me comprar ou comprazo, ela também tem a ideia de escolher. Eu te escolhi. Também na transfiguração do Senhor, Lucas capítulo 9, e dela, da nuvem, veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Primeiro, pedra viva, que nos dá a vida. Agora a pedra escolhida por Deus, que os homens têm o costume de rejeitar, de desprezar, mas que nós, meus irmãos, também, se Deus escolheu, nós também precisamos escolher. O que você tem escolhido? Considera a semana. Considera a semana. Esta pedra viva, vivificante, já te deu vida. O maior dom, a maior dádiva que o homem pode receber, o perdão dos pecados, a esperança de um dia estar para sempre com o Senhor. Você já alcançou isso pela fé. Arrependimento para com Deus, fé na pessoa de Cristo, poder do Evangelho. Mas o que você tem escolhido daqui para frente? Nós temos o exemplo de Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ela preferiu o escolhido. Diz o texto
ali em Lucas capítulo 10, Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E mais para frente nós lemos, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava ocupada, afadigada com tantas coisas, e nós não vamos criticar Marta, porque há trabalho a ser feito também. Alguém precisava servir a mesa, alguém precisava preparar. Mas Marta diz: Senhor, manda Maria que venha me ajudar. Eu estou tão ocupada com todos os afazeres. E o Senhor Jesus diz: mas ela escolheu a boa parte. Ela estava assentada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ela estava atenta à sua voz. Irmãos, eu sei que nós ouvimos tantas coisas. Eu sei que nós escolhemos tantas coisas. E de fato há tempo para tudo. Para todas as nossas realizações, para tudo aquilo que nós precisamos. Mas qual é o conselho da palavra de Deus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você vai ter tudo aquilo que você precisa, segundo a graça e o favor do nosso Deus. Talvez você tenha escolhido outras coisas. É muito comum nós escolhermos a nós mesmos, os nossos planos, os nossos projetos, mesmo dentro da igreja, mesmo relacionados às coisas espirituais. E nós nos afadigamos com todas estas coisas, e nós nos ocupamos com todas elas. Mas esquecemos de escolher a Cristo. Eu escolho a Cristo. É isso que nós deveríamos falar. No dia a dia, nas decisões, não é essa a nossa vida? Decisões a todo momento, a oportunidade de fazer o que é correto, ou a oportunidade de fazer o que é errado, a oportunidade de sermos mais e mais semelhantes àquele que foi escolhido por Deus, a oportunidade de sermos iguais ou semelhantes a Cristo, ou a oportunidade de vivermos a nossa vida como nós bem entendemos, cada um fazendo o que acha melhor aos seus próprios olhos. Essa é a nossa vida. Desde manhã até o momento de nos deitar, escolhas, oportunidades. Paulo, ele diz que ele é devedor de todos os homens. Ele cita ali algumas classes. Eu sou devedor, e ele diz: eu estou pronto a pregar-lhes o Evangelho. Isso é escolher Cristo. Paulo reconhece que deve algo, e ele é um bom pagador. E ele diz: eu estou pronto, eu sou devedor. Porque eu preciso anunciar o Evangelho, e eu estou pronto a anunciar o Evangelho em todas as oportunidades que eu tiver. Talvez você reconhece: eu sou um devedor. Cristo me salvou. É uma ordem do Senhor: ide por todo mundo, onde quer que eu esteja, indo pelo mundo, seja em São Paulo, seja em Uberaba, seja onde for, prega a palavra a toda criatura, sem fazer acepção, sem fazer distinção. Vive o Evangelho apontando para Cristo, é uma ordem. Além de ser uma ordem, é uma prerrogativa para a salvação. Se eu amo o meu próximo, se eu amo pessoas que estão ao meu redor, os meus parentes que não conhecem a Cristo, para que elas sejam salvas e não caminhem a passos largos para o inferno, eu preciso falar do Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Isso é escolher a Cristo em todas as oportunidades. E como diz Paulo, quer seja oportuno, quer não, prega. Prega e não te cales. É uma mensagem tão preciosa que nós temos em nós, vasos de barro, claro, nós não somos nada, mas há em nós uma mensagem preciosa.
Talvez você saiba que é devedor. Você deve o Evangelho, a mensagem gloriosa do Evangelho ao teu vizinho, ao teu colega de trabalho, ao teu parente, pessoas que você ama, pessoas que você talvez nem ame tanto, ao teu inimigo. Você deve a mensagem do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a pergunta é: você está pronto? Paulo diz: eu estou pronto. Estou pronto. Eu vou escolher a Cristo, eu vou escolher fazer a vontade do Senhor, eu vou escolher buscar o reino, eu vou escolher levar o Evangelho, eu vou escolher discipular, porque a comissão é dupla aí, de pregar e de fazer discípulos. Esta pedra fundamental, este fundamento da casa de Deus, é uma pedra viva e é uma pedra escolhida por Deus. Que nós possamos a todo momento escolher a Cristo. A cada dia, a cada decisão, a cada oportunidade, escolher a Cristo. Depois nós vemos também neste mesmo versículo 4 que ela é uma pedra, esta pedra fundamental é pedra preciosa. Ela é viva, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Por que a igreja de Jesus Cristo, por que a igreja é tão preciosa para Deus? Você saberia responder? Algumas pessoas diriam: por causa dos salvos. Por nós foi pago um altíssimo preço. Não fomos comprados com coisas que se corrompem, como a prata e o ouro, mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Eu penso que a igreja é preciosa porque Cristo é o fundamento, não por causa de nós. É por Cristo, por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é precioso. E deveria ser precioso para cada um de nós, particularmente. A igreja é preciosa porque Cristo é o fundamento. E aqui podemos fazer um parêntese: você considera a igreja local preciosa? De muito valor? Você ama a igreja local? Você se empenha, você se dedica, você zela, você cuida, você investe na igreja onde você se reúne, entendendo que ela é preciosa porque Cristo é o fundamento? É um corinho no Cântico de Sião que diz: Cristo é precioso, lá dos céus o mais formoso. Ele é nosso amigo eterno, bondoso protetor. Morrendo quis salvar-nos, ressurreto quer guardar-nos. Para o céu há de levar-nos um troféu do seu grande amor. A preciosidade está na pessoa de Cristo. Maria, mais uma vez, a irmã de Marta e Lázaro, nos dá um exemplo de como ela considerou o Senhor Jesus precioso. Em João capítulo 12, nós lemos assim no versículo 1: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 3: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, muito valioso, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Ela entendeu o valor do Senhor Jesus, ela investiu, ela não mediu esforços, ela não se importou com o preço daquele perfume, mas ela
derrama aquele bálsamo de nardo puro, muito precioso, aos pés daquele que é precioso, daquele que tem um valor que excede tudo aquilo que nós podemos encontrar ou conquistar, ou comprar, ou adquirir aqui neste mundo. Lendo Provérbios, você vai encontrar algumas expressões assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade. Cristo é a própria verdade. Ali em Provérbios, a verdade muitas vezes ela se personifica, ela se torna uma pessoa, não é? A verdade fala, a sabedoria fala, mas ali diz: compra a verdade e não a vendas. No mercado do mundo, entenda o valor de Cristo, compra Ele para você, compra os conselhos da palavra de Deus, compra a verdade de Cristo. O mundo vai querer tirar de você, o mundo vai querer dar um preço alto para que você despreze o conselho, para que você despreze a Cristo, para que você venda. Mas Provérbios nos instrui, os bons conselhos do livro de Provérbios: compra a verdade e não a vendas. Compra pelo preço que for, pague o preço que for, e mesmo que o mundo te ofereça muito para que você venda a verdade, para que você venda e se desfaça de Cristo e dos seus conselhos, não faça isso. O mundo sempre tem algo preparado para aqueles que querem se afastar de Deus. Lembra de Jonas? Jonas queria fugir da presença do Senhor, e havia o navio, e havia o dinheiro da passagem, e ele foi, achando que poderia fugir da presença do Senhor. Satanás sempre vai ter um navio pronto e uma passagem para você. Todas as vezes que você quiser desprezar aquilo que é precioso. Agora, o mais maravilhoso que eu acho ali no livro de Jonas, na história de Jonas, é que depois do arrependimento, e pode ser que em algum momento nós desprezamos a Cristo, não damos a Ele o devido valor e adquirimos a outras coisas que o mundo nos oferece, e assim fugimos da presença do Senhor. Mas quando há verdadeiro arrependimento, quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, pedra viva, eleita, preciosa, quando confessamos os nossos pecados, tendo a certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz o livro de Jonas: veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Daquele que é vivo, eleito e precioso, dar a você um conselho, dar a você uma ordem, dar a você uma tarefa divina, espiritual, mas você se esquivar dela. Mas quando vem o arrependimento, Deus não nos despreza. Ah, já me decepcionou. Nós é que somos assim, irmãos. Alguém nos decepciona, não serve para mim mais. Não vou falar com ele, não vou orar por ele, não vou querer ele do meu lado, não vou querer ele caminhando comigo. Veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. E quantas vezes ela veio segunda vez na minha vida? Porque a primeira vez eu não entendi a preciosidade deste fundamento, o valor deste fundamento. Maria então mais uma vez nos dá este exemplo, derramando aquele nardo aos pés do Senhor. O texto deixa muito claro aqui que ela foi rejeitada, reprovada, na verdade, pelos homens. O versículo 7 diz assim: para vós os que crestes é preciosa. Para nós que cremos em Cristo, ela deve ser um fundamento precioso. As instruções, os conselhos, a própria vida do Senhor Jesus Cristo deve ser preciosa, mas ele continua dizendo: mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal. Mas ela é uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo
para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. E esse é um perigo que não está longe de nós. De tendo o conhecimento de Deus, nós não glorificarmos a Deus. Pensando que somos sábios, nos tornamos loucos, diz Romanos. Ali, é claro, está falando de pessoas que foram entregues ao pecado, estão perdidos, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Achavam que eram sábios. Mas muitas vezes nós também, tendo em nossas mãos a palavra de Deus completa, perfeita, para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, nós não glorificamos, nós não damos o devido valor, nós não entendemos que esta palavra é viva, que ela foi escolhida por Deus, que é preciosa. O próprio Senhor Jesus, Ele é o verbo, Ele é a palavra. E muitas vezes agimos como loucos. Por quê? Porque não damos o devido valor ao fundamento. Provérbios fala de 3 tipos de pessoas que não dão ouvidos à voz da sabedoria. Provérbios fala do simples. Até quando, ó simples, vocês vão amar a simplicidade? Provérbios fala do escarnecedor, que vão permanecer no escárnio. E Provérbios fala dos loucos. É claro, mais uma vez, a aplicação ali é para pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem ainda a voz da sabedoria, que não se voltaram ainda e não compraram a verdade, não se renderam aos conselhos da sabedoria. Mas sabe, no meio do povo de Deus também há o simples, o escarnecedor e o louco. O simples é aquele que tudo está bom. Tudo que você falar para ele é bom. Vamos fazer, olha que coisa maravilhosa. É algo fora do fundamento, não se encontra isso na palavra de Deus, não há exemplo, não há instrução, não há conselho, não há doutrina, mas alguém falou, vamos. É o menino levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Simples. Precisa do conselho da palavra de Deus, precisa entender que o fundamento é vivo, é verdadeiro, é precioso, é escolhido por Deus, não podemos rejeitá-lo. Ah, o escarnecedor, esse não precisa de conselho, ele sabe tudo, ele já tem todo o entendimento, ele zomba de alguém que vem ensinar ou alguém que vem mostrar algo. Olha, esse caminho que você vai não parece bom, talvez o fim dele não seja o melhor. Ele ri, ele zomba, é o escarnecedor, ele tem todo o conhecimento. Ele não precisa do conselho da sabedoria, ele não precisa desta pedra viva, ele sabe o melhor jeito, ele conhece o melhor caminho, ele sabe onde edificar. É um religioso, é um conhecedor. Há também, como eu tenho falado, os loucos, e para eles tanto faz, eles seguem o caminho deles, não estão preocupados com os demais. Eles vão fazendo os seus planos, eles veem os resultados, eles vão fazendo planos, às vezes a par ou fora do conselho da palavra de Deus. E como aquele homem fazendeiro, como aquele homem rico, que a sua propriedade produziu muitos grãos, e ele disse, eu vou derrubar os celeiros, eu vou construir maiores, e então eu direi para a minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens, para muitos anos, come, bebe e folga. E Deus diz para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Meus irmãos, dentro deste fundamento, quem nós somos? Nós sabemos que a pedra, o fundamento da igreja é vivo.
A palavra de Deus não contém regras que devem ser seguidas à risca. A palavra de Deus fala de uma liberdade que nós temos no Espírito. Agora, a palavra de Deus fala de um bom senso. E é isso que eu penso que às vezes falta no meio do povo de Deus, o bom senso, o equilíbrio para se aplicar a verdade. Eu conheço a verdade, eu conheço o fundamento, de que maneira eu vou aplicá-lo? De que maneira eu vou aplicar esta doutrina na vida do meu irmão, na minha vida, na vida da igreja? A Bíblia fala do bom senso. Não é desprezar a verdade, não é abrir mão da verdade, não é negociar a verdade, mas é saber edificar sobre o fundamento, levando em consideração as circunstâncias, levando em consideração as vidas. Por que elas estão desse jeito? Por que andou por esse caminho? Por que as coisas estão assim? Aplica a verdade com bom senso, com sabedoria. Edifica sobre este fundamento, sem deixar de considerar individualmente cada questão. Não vai ser tudo igual, não vai ser tudo a mesma coisa, tudo não vai ser resolvido com o mesmo texto, olha, é assim e pronto, acabou. Eu penso que destacando o fato de que o fundamento é vivo, o fato de que o fundamento foi eleito e escolhido por Deus, Deus aprovou, o homem reprova, e muitas vezes eu e você queremos reprovar, mas Deus aprovou, Deus o recebeu. É um fundamento precioso. Então vamos trabalhar, vamos edificar, vamos viver a nossa vida cristã, vamos viver esta família, vamos viver nesta casa com bom senso, com amor, mas com doutrina, com verdade, com firmeza, defendendo a palavra de Deus, defendendo as verdades aqui contidas. Eu esqueci de perguntar o tempo, já são 11h40, irmão. 10 para meio-dia, mais 10 minutinhos. Essa é a nossa responsabilidade. Não vamos ser simples, aceitando tudo, correndo para todo lado, querendo qualquer coisa. Não vamos ser escarnecedores, pensando que nós não precisamos do conselho. E quando o fundamento mostra para nós que nós estamos, não é? Quando o prumo, a régua, olha, você está saindo fora. É hora é verdade. Nem tampouco tolos a ponto de desprezar tudo e todos e seguir o nosso pensamento. Então, nós temos considerado estas coisas. Eu vou só mencionar, o tempo não vai dar, mas vamos ler Mateus capítulo 16, um texto que eu já citei, aquela confissão de Pedro, e como o Senhor diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ler a partir do verso 13, nós vamos entender melhor. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós vemos a firmeza, a segurança deste fundamento. Agora é interessante que a confissão de Pedro não vem dele.
Vocês notaram? O Senhor Jesus disse: olha, bem-aventurado és tu, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai. Esta revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, veio da parte de Deus. Não era um pensamento de Pedro, não foi algo que Pedro descobriu, que Pedro pensou, que Pedro inventou, não. Deus é quem revelou a Pedro que ali estava o Cristo, o Filho de Deus. Pedra viva, eleita e preciosa. E neste texto nós vemos então a firmeza e a segurança que nós temos neste fundamento. Eu não preciso temer edificar sobre o fundamento, porque as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que eu vá ficar sozinho, quando eu edifico sobre o fundamento, eu não preciso temer. Há momentos que nós preferimos seguir a multidão, e aí nós erramos. Todos estão fazendo assim, mas o fundamento, o alicerce, a pedra fundamental, ela indica outro caminho. Ela indica outra postura, outra posição. Eu posso defender esta posição com amor, com cuidado. Eu gosto muito de ler o Velho Testamento, especialmente aquelas épocas de guerra, não é? O rei Davi, os reis e aquelas batalhas. Eu penso que seria tão mais fácil, não é, se nós tivéssemos diante de nós tão claro o inimigo, Satanás, as suas hostes, os seus demônios, e nós, com a espada do Espírito e toda a armadura de Deus, pudéssemos avançar contra eles como um só exército. Seria mais fácil. Lutaríamos até que o dia raiasse para derrotar o nosso inimigo e talvez deixássemos de lutar uns contra os outros. Mas ali naqueles textos fala dos valentes de Davi e são histórias maravilhosas, mas em especial eu gosto de um homem chamado Samar. Ele defendeu um campo de lentilhas. Quando os inimigos vinham contra ele, todo o povo fugiu e ele permaneceu, porque aquilo era do rei, não era dele, não valia quase nada, mas era do rei. E diz o texto que ele lutou e ele prevaleceu. Eu não estou recordando se foi ele ou se foi outro, que a espada se lhe pegou a mão, de tanto que ele lutou, de tantas horas que ele lutou. E ele derrotou muitos homens. E ele defendeu aquilo que era do rei. Certamente porque ele tinha convicção, a segurança. Deus vai entregar estes inimigos nas minhas mãos, porque eu estou defendendo o que pertence ao rei. Meus irmãos, quando nós defendemos a verdade, quando nós defendemos aquilo que o Senhor nos tem ensinado, como Cristo nos ensinou a defender, com todo o amor, com toda a paciência, com toda a misericórdia, nós podemos ter a certeza, Satanás não vai prevalecer. Não haverão brechas para que as raposinhas entrem e estraguem as flores e o fruto. Não vai haver brechas na armadura, não vai haver brechas na linha de frente para que as setas inflamadas de Satanás nos atinjam. Não, quando nós defendemos a verdade e lutamos, não contra carne e sangue, porque essa não é a nossa luta, lutamos contra o inimigo, contra a mentira, contra o pecado, não uns contra os outros. Então Satanás não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sabe o que acontece depois que Samar garante aquela posição, que Samar defende aquela posição? Então o povo volta e começa a aproveitar os despojos.
o povo foi abençoado. O povo foi embora, fugiu, correu, amedrontados. Se esqueceram do seu Deus, que é um Deus de vitória, que é um Deus que guarda, que é um Deus que garantia vitória sobre os inimigos. O grande Deus, o Senhor dos senhores, Deus dos exércitos. Mas quando Samá defende aquela posição e derrota todo aquele exército inimigo, então as pessoas voltam e tomam tudo o que havia de precioso que pertencia ao inimigo. Pode ser que em algum momento nós vamos ficar sozinhos. Mas depois que você defender a verdade com amor, com paciência, com misericórdia, com humildade, você vai ver voltando para desfrutar das bênçãos daquela vitória aqueles que te abandonaram. E isso é maravilhoso. Não como alguém que diz, está vendo? Mas como alguém que agora pode dizer, venham, participem, porque Deus fez isso. É claro que Samá conhecia e sabia que não foi ele. Um exército inteiro, não sei, 300 homens, se não me engano. Depois alguém pode me corrigir, alguém que já encontrou o texto aí. Sozinho, é claro que ele sabia que não era ele, que Deus estava com ele. Quantas lições, irmãos, nós tiramos destas coisas? Que nós possamos aprender que este organismo vivo, que esta casa de Deus, não é o nosso clube, não é um lugar onde nós passamos o fim de semana, é um fundamento vivo, precioso, eleito. E o questionamento da palavra de Deus é: veja como você edifica, como você edifica. Porque haverá um dia de recompensa, haverá um dia de galardão, haverá um dia em que o Senhor vai retribuir, vai avaliar tudo aquilo que nós fizemos aqui neste mundo, o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento, enquanto o mundo passar por tribulação e grande tribulação, estaremos diante do Senhor e ali seremos avaliados, recompensados. As coroas serão distribuídas. O que você fez fora do fundamento é palha, é madeira, é feno, não tem valor, o fogo vai queimar. Pode ser volumoso, pode ser grandioso, pode ser bonito, pode encher os olhos, mas não é precioso. Não tem nada a ver com o fundamento, com a preciosidade do fundamento. Aquilo que você fizer, que for ouro, prata e pedras preciosas, por menor que seja, isso vai permanecer, isso vai passar pela prova do fogo. Não seremos salvos como que pelo fogo, que Deus livre cada um de nós disso. Eu não quero ser salvo como que pelo fogo, simplesmente salvo, sem ter nada a apresentar ao Senhor, sem ter nada para colocar aos pés daquele que deu a sua vida por mim. Eu não quero fugir envergonhado na vinda de Cristo. Aqueles que estão edificando fora do fundamento, aqueles que não entendem que o fundamento é precioso, é vivo, foi eleito por Deus, estão construindo fora, na vinda de Cristo, diz a Bíblia, fugirão envergonhados, salvos. Serão arrebatados, sim, mas a condição deles, tão fora, tão longe do conselho de Deus, vai trazer vergonha. O Senhor voltou, a trombeta soou, e olha a minha condição, olha onde eu estou. Eu estou construindo fora do fundamento. É isso que você quer? É isso que você deseja para você? A responsabilidade de conhecer o fundamento, de conhecer a planta, de conhecer as especificações, não é apenas daquele que prega, não é apenas da liderança, é uma responsabilidade sua estudar a palavra de Deus, meditar nela, se aprofundar nela. Os homens não querem mais estudar a Bíblia, entender os porquês, entender as figuras. O irmão falava na ceia de algo que era uma figura daquilo que viria. Entender as doutrinas, ter convicção, ter firmeza, saber responder bem àquele que te pergunta,
que questiona a tua fé. Que nós possamos fazer como Maria, escolher a melhor parte. Que sejamos sábios na palavra, abundantes na obra de Deus, entendendo que Cristo é vivo e esta igreja é viva, escolhida por Deus, com um papel importantíssimo no mundo. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Cumpra o papel que o Senhor tem para você, luz e sal. Seja a verdadeira luz. Seja alguém que reflete o caráter de Cristo. Seja uma bênção nesta igreja, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção aonde você está, porque você escolheu a melhor parte, porque você entende que o que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente religiosidade, mas é algo vivo, é algo que permanece, é algo que não tem princípio e não tem fim. O fundamento deste lugar, não destas paredes, mas o fundamento desta igreja local é vivo. E tudo aquilo que nós fazemos neste fundamento, nós vamos levar para a vida eterna. E o que você faz fora dele vai ficar aí. Tem uma frase que eu gosto, eu não sei quem disse, se é verdade assim, mas que na lápide de um bom cristão estava escrito: tudo que ganhei, gastei, tudo que comprei, deixei, tudo que eu fiz para o Senhor, levei. E é de fato isso. É mais ou menos assim, não estou lembrando certinho, mas as coisas desta vida ficam aqui, mas o que é feito para o Senhor no fundamento, nós vamos levar para a eternidade. Que Deus nos ajude, irmãos, a olhar para Cristo nesta manhã, entender a realidade do Senhor bem perto de nós. Ele está perto, Ele está do nosso lado, Ele não se ausenta, está conosco para nos ajudar, para nos abençoar, para nos instruir. Sejamos submissos, como o próprio Senhor Jesus foi. Me convém tratar dos negócios do meu Pai. Que Deus assim nos ajude. Amém.